Corpo de Bombeiros atualizou na manhã desta quarta-feira o balanço das buscas por vítimas da tragédia causada por um temporal em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Entre o final da noite de ontem e a manhã de hoje, foram resgatados 5 corpos, totalizando no total 30 mortes confirmadas na cidade. Somado aos 6 óbitos da cidade de Ubá, o temporal ali na região já chegou ao menos 36 pessoas mortas. Juiz de Fora ainda tem 31 pessoas desaparecidas, enquanto em Ubá, 2 pessoas ainda não foram localizadas. A tensão na região continua, porque a previsão do tempo indica que a chuva deve continuar na cidade da Zona da Mata, pelo menos até sexta-feira. O céu deve permanecer encoberto a nublado, com pancadas de chuva que podem ser fortes e acompanhadas de trovoadas, segundo o IMET. A instabilidade ela é provocada por quê? Por uma área de baixa pressão no litoral do Sudeste que mantém esse fluxo de umidade e favorece a formação de nuvens carregadas. Ontem, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi a Juiz de Fora e anunciou que vai liberar 38 milhões de reais para a cidade e 8 milhões para a cidade de Ubá. Vamos acompanhar o que disse o governador do estado, Romeu Zema? Do governo do estado, e nós estamos fazendo a antecipação de 1 ano de todas as verbas, inclusive de Juiz de Fora, para que as prefeituras tenham um recurso suplementar num momento como esse. São 38 milhões de reais para a Prefeitura de Juiz de Fora, mais de 8 milhões de reais para a Prefeitura de Ubá, governador, desses adiantamentos já apurados. A gente ainda está vendo se consegue adiantar alguma outra verba de políticas específicas de saúde. Quero aqui aproveitar para chamar o Fred e a Larissa para a nossa conversa e falar um pouco dessa mobilização agora dos governos, porque a gente vê verbas espalhadas, mas nesse momento crítico, né? Só nesse momento crítico. Política de prevenção, a gente sabe, não é uma política que dá voto e a gente vê recursos ainda muito tímidos em relação a quando a gente fala sobre prevenção. A dificuldade é justamente essa, né? Estabelecer ali políticas de médio e longo prazo, né? O que também aparece muito agora são vários parlamentares querendo destinar emendas para a catástrofe, o que é necessário sim, porque a gente sabe que as emendas parlamentares elas comprometem um volume bastante significativo do orçamento, mas o problema desses recursos ficarem ali dispersos é que é difícil criar políticas, como eu mencionei, a médio e longo prazo. Queria aproveitar e chamar a Larissa. Larissa, qual que tem sido o movimento do governo federal nessa crise? Bom, Letícia, ontem mesmo, quando ele ainda estava em viagem internacional, o presidente Lula anunciou pelas redes sociais um reforço das equipes federais, um reforço na operação para que fossem enviados ali mais agentes para Juiz de Fora, para a região da Zona da Mata, justamente para auxiliar, portanto, nesse processo pós toda essa tragédia, Letícia. Nas redes sociais, o presidente Lula determinou o envio da coordenação da Força Nacional, do Sistema Único de Saúde e também da Defesa Civil Nacional. Isso foi, então, comunicado pelas redes. E ontem ele conversou por telefone com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão. Essa conversa foi transmitida ali nas redes sociais. O presidente Lula dizendo que estava no aeroporto de Abu Dhabi, se eu não me engano, e reforçando mais uma vez, né, a disposição ali do governo federal em auxiliar no que fosse necessário em Juiz de Fora. Então temos esses movimentos e, claro, os órgãos federais também enviando seus representantes, todos esses órgãos que têm relação direta com essas questões ambientais e também para que possam oferecer auxílio às famílias que estão enfrentando aí toda essa tragédia, também enviando seus representantes para a região da Zona da Mata e também já estão em alerta ali para possíveis novas ações necessárias de agora para frente. Letícia. Ontem aqui no Primeira Análise, né, o Fred, a Tatiana Lagoa, que é editora de cidades, falaram muito aí sobre a necessidade de dar condição de habitação para quem vive nessas áreas de risco e também da necessidade das cidades estarem
preparados para esse novo normal, né, nesse contexto, principalmente de aquecimento global que a gente vive. Mas queria chamar a atenção para um outro ponto, que é a falta de integração entre governos. E isso, Fred, vai até ali na contagem do número de mortos também, né? Sim, porque esses números que você passou na abertura são os números oficiais do Estado, né, da Defesa Civil Estadual. Mas, por exemplo, o BAR tem a morte de um homem eletrocutado quando ele caminhava na região alagada, e que eles estão contabilizando, então, 7 mortos. Em Juiz de Fora já está sob investigação a morte de uma pessoa no hospital. Então, nós temos números que estão conflitando, né? Outra coisa em relação a esse alinhamento das expectativas. O governo do estado anunciou esse recurso, que é um recurso já das próprias cidades, ou seja, é a antecipação de recebíveis do estado. Não é um dinheiro destinado especificamente para o enfrentamento ou até mesmo para obras de prevenção. Eu acho que é uma questão que realmente, como você bem falou, deve-se pensar em políticas de longo prazo para a preservação em situações de risco. O BAR e Juiz de Fora são cidades, pela conformação geográfica, geológica, situações de risco. Juiz de Fora é uma cidade com mais de 130 mil pessoas que vivem em costas com risco de deslizamento ou áreas com risco de inundação. Porque não adianta agora, né, destinar verbas ali para poder apagar esse incêndio, sendo que é uma situação que vai continuar depois. E aí a gente vê emendas parlamentares, eu vi muitos parlamentares nas redes sociais falando que vai destinar emendas ali para a região, mas e as emendas antes? Vai só para ambulância? Vai só para tapar buraco? E porque a gente sabe que não é uma política que se vê, né? Então não é uma política que dá voto. Não vamos falar assim que esse dinheiro é desnecessário. É muito necessário porque você está vendo o sofrimento dessas pessoas. É muita gente desalojada. Mas realmente deve-se levar em consideração que nós temos um problema no estado de longo prazo para o enfrentamento de chuvas e de eventos climáticos, né? Nós passamos um período de estiagem longa que ameaçava a questão das nossas reservas para abastecimento de água. Agora, no início do ano, não é o primeiro ano que Minas Gerais enfrenta problemas de chuvas fortes. Nós estamos vivendo chuvas cada vez mais fortes, mas nós precisamos ter políticas perenes, permanentes e que continuem em evolução para o atendimento dessas cidades, né? Não especificamente só Juiz de Fora ou o BAR, mas todas as regiões que passam por essa questão de prevenção, de problemas com eventos climáticos drásticos e que precisam de políticas de longo prazo. E não é uma questão especificamente só do Estado, não vamos atribuir a um ponto. Ontem nós já falamos, o enfrentamento vai desde a ação individual das pessoas na prevenção até ações de organismos internacionais para a gestão de bens comuns, de água, evitar a poluição, evitar a emissão de gases de efeito estufa. Mas é importante que a gente não deixe de repisar a questão. Esse dinheiro é necessário, é importante mitigar o sofrimento das pessoas, mas é mais importante ainda a gente ter políticas de longo prazo coordenadas entre município, Estado e União para impedir que tragédias como essa continuem acontecendo. E quem está lá acompanhando é a repórter Letícia Bernardetti, que está acompanhando toda a situação. Queria chamar a Letícia para poder entrar aqui para a gente, para poder falar como que está a situação aí em Juiz de Fora, Letícia. Bom dia, Letícia. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Agora mesmo a gente acabou de acompanhar o enterro do Bernardo Lopes Dutra, um menino de apenas 11 anos, que foi uma das 30 vítimas das chuvas aqui em Juiz de Fora. Ele era estudante do Colégio João 23 e ele também era aluno do Centro de Futebol do Zico. O Bernardo ele também era morador do bairro JK, que é um dos lugares mais críticos em relação às ocorrências das chuvas. Ontem mesmo, quando a gente chegou aqui em Juiz de Fora, a gente esteve lá no bairro JK, porque lá foi um lugar que teve o desabamento de 12 casas. E nessas casas moravam muitas pessoas da mesma família, né? Eram todos primos, tios, avós. E até ontem à noite, só lá naquele local, os bombeiros tinham registrado 7 mortes e 13 pessoas seguiam desaparecidas.
Hoje nós já estamos aqui no bairro Paineiras, próximo onde houve o desabamento do Morro do Cristo. O nosso fotógrafo Alex de Jesus está aqui comigo, ele vai mostrar algumas imagens para vocês. A lama desceu ali daquele morro e ela acabou atingindo algumas casas aqui na região. Até ontem à noite a informação que a gente tinha era de que algumas pessoas estavam desaparecidas. Ontem também a Prefeitura de Juiz de Fora pediu que as casas aqui dessa região fossem evacuadas por conta de riscos de novos desabamentos. A chuva que trouxe, que fez essa tragédia aqui em Juiz de Fora foi na noite de segunda-feira. Ontem à tarde, quando nós chegamos aqui, estava chovendo em Juiz de Fora ainda. Hoje, pelo menos, a chuva deu alguma trégua aí para facilitar um pouco também o trabalho dos resgates dos bombeiros, o trabalho do pessoal que precisa sair das suas casas. Por hora, a gente vai ficar por aqui para apurar mais informações também. Nós temos outros repórteres a caminho daqui de Juiz de Fora. E, tão logo a gente tem alguma informação, a gente vai publicar no nosso site, otempo.com.br. O pessoal que quiser saber sobre mais atualizações daqui da situação de Juiz de Fora, é só acompanhar no nosso site. Eu volto com vocês no estúdio. Letícia, eu só queria te fazer uma pergunta, porque era uma dúvida que a gente estava aqui, porque, pelo menos aqui em Belo Horizonte, várias cidades, logo quando começa a chover, a gente recebe aquele alerta, da Defesa Civil no celular. Eu queria saber como que foi em Juiz de Fora, se tem relatos, se esse alerta chegou, e como que tá, principalmente essa questão, porque muitas pessoas recebem esse alerta, mas não sabem de fato que tem que fazer, Se tem essa orientação, o que as pessoas têm feito, Se tem ido para abrigos, quais são os abrigos aí na região também? Isso mesmo, Letícia. Os alertas pela Defesa Civil estão chegando. Inclusive ontem, assim que a gente chegou em Juiz de Fora, a gente recebeu um alerta, aquele alerta extremo, que o celular toca, a gente praticamente não consegue desligar ali o som. O pessoal está recebendo esse alerta, mas foi uma situação que realmente nunca aconteceu em Juiz de Fora antes, porque foi um período de chuva em um curto espaço de tempo. E Juiz de Fora já vinha registrando chuvas nos últimos dias também. Então, quando caiu essa quantidade na segunda-feira, muitos pontos críticos acabaram realmente não tendo como muito o que fazer, Eu morei aqui em Juiz de Fora há 10 anos. Eu nunca vi isso, por exemplo, o desabamento do Morro do Cristo. Isso é uma coisa totalmente nova para mim. Eu imagino que seja uma coisa totalmente nova para os moradores aqui também, Mas, por exemplo, eu falei, que a Prefeitura pediu para essa área aqui ser recuada. A Prefeitura está disponibilizando as escolas municipais para receber essas pessoas que às vezes não têm a casa de um parente, de algum amigo para ficar. Essas pessoas podem procurar as escolas municipais nas proximidades. A Prefeitura está divulgando tudo nas redes sociais, a lista das escolas, a lista de onde as pessoas podem fazer a doação, porque a Prefeitura também está coordenando isso. E até para quem é de fora, para quem é aí de Belo Horizonte, pode ajudar também. A Prefeitura disponibilizou ontem um Pix para as pessoas enviarem dinheiro para doação, para poder ajudar a população, porque realmente é uma situação totalmente extraordinária, a cidade nunca passou por isso, tem muitas pessoas precisando de ajuda, e eu acho que no que a gente puder ajudar, a gente precisa. Volto com vocês. Obrigada, Letícia. A Letícia está lá em Juiz de Fora, assim como ela, outros repórteres da nossa equipe de O Tempo está lá acompanhando toda essa situação em Juiz de Fora e também todas as atualizações, os desdobramentos, o que tem acontecido ali na região. Eu te convido a estar no nosso portal otempo.com.br. Só queria chamar o Fred. A Letícia falou muito daquilo, Ela morou muito tempo em Juiz de Fora e não se esperava. E aí fica o questionamento, desses alertas, porque a população recebe, mas sabe de fato o que tem que fazer quando recebe um alerta desse, Isso é muito importante. Ter o alerta foi um avanço significativo, mas a gente precisa acompanhar a necessidade de que esses alertas, junto com os alertas, a preparação para as pessoas saberem onde ir, o que fazer, Porque é muito comum, assim, aqui em Belo Horizonte, nós estamos recebendo esses alertas nesse período praticamente uma vez por dia, mesmo esses alertas graves. Agora, é bom ver também acompanhado, e de campanhas que orientem as pessoas, no caso de receber um alerta desse, como proceder. Se é para ficar em casa, é para poder se deslocar para um ponto seguro. Há rotas, onde que é esse ponto seguro, também. Exatamente. Em algumas cidades com risco de barragens, nós já temos aquela sinalização dos caminhos seguros, A gente vê isso em Barão de Cocais, a gente vê isso em Nova Lima, Então, são regiões que já possuem isso. Outras cidades não têm. Juiz de Fora, ela falou, e realmente é curioso isso que ela falou.
O ponto em que ela está, ali o Morro do Cristo, numa linha reta, é 1,5 km do Parque Alfred. O Parque Alfred é o ponto central, mais central de Juiz de Fora. Né? Ele é muito tradicional, é onde fica o centro comercial, o centro bancário, o maior fluxo de ônibus. A pouco mais de 500 metros dali tem um dos maiores colégios particulares de Juiz de Fora. Então você vê, essa chuva pegou uma região que não é aquela tradicional região que a gente está acostumado a falar, não, as chuvas pegam as localidades mais distantes do centro, as localidades de ocupação irregular. Não, ali nós estamos no coração da cidade, né? E o coração da cidade tem uma condição dessa, né? De risco de deslizamento num dos principais pontos, né, o ponto mais alto de Juiz de Fora, que é exatamente esse Morro do Cristo, onde tem um mirante para a região, e é uma área bastante íngreme ali na região. Então, tem até um levantamento, né? Acho que das cidades mineiras, Juiz de Fora é a terceira cidade que tem mais dessas ocupações, essas habitações nessas áreas, né, chamadas de risco. Moradores em locais de risco. Né, são 130 mil. Na frente, acho que só está Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, se eu não me engano. Eu não sei exatamente quais são, nessa ordem quais são, mas a informação com relação a Juiz de Fora é essa, né, do Cismadem. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, como você falou. Ter o alerta é importante, a gente não pode passar inseguro, sem saber o que está acontecendo, mas é bom ter, além do alerta, as orientações de como proceder, para onde ir, né, quais são os passos logo após o alerta. Né? É um processo que está começando, a gente acredito que nós estamos mais ou menos há um ano recente de teste, esses alertas. Ele é bem recente, então é importante que a gente comece a desenvolver esse processo para que ele dê melhores resultados. Em Juiz de Fora, nós vimos aí que apesar de ter os alertas, as pessoas não sabiam. Aqui em Belo Horizonte, eu pessoalmente, como testemunho próprio, eu recebo os alertas, mas eu não sei se perto da minha casa, por exemplo, tem um ponto de encontro para a evacuação. Essas informações o alerta, como o Fred bem mencionou, é um início muito importante, mas precisa, né, coordenar essas outras informações, porque a pessoa recebe o alerta, ela tem que fazer exatamente o quê? Para onde que ela tem que ir, onde que ela tem que procurar. A gente vai continuar acompanhando toda essa situação que tem acontecido ali na Zona da Mata Mineira. Nossa equipe de O Tempo está lá em Juiz de Fora com uma equipe bastante extensa e também aqui na retaguarda, também em Belo Horizonte, acompanhando toda essa situação aí desse período chuvoso, bastante trágico aqui em Minas Gerais, e te convido a continuar acompanhando as atualizações também no nosso portal otempo.com.br.